Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, mais temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. No grande debate de hoje, o assunto do dia, o discurso do presidente Bolsonaro hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente afirmou que o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Segundo ele, essas campanhas são ancoradas em interesses escusos. Bolsonaro disse também que o governo evitou um mal maior durante a pandemia do novo coronavírus. O tema de hoje é: o discurso do presidente Bolsonaro convence os demais países? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, de volta, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Bem-vindo de volta, Caio. Hoje você começa as suas primeiras considerações, por favor. Já começo agradecendo aí o excelente debate de ontem, especialmente aí ao doutor Clever Vasconcelos. Bom, o debate de hoje nos apresenta duas questões que são aí complementares. Se o discurso do presidente da República na ONU pode persuadir outros países e se há, de fato, uma campanha de desinformação contra o Brasil, especialmente no tema ambiental. Metaforicamente, é interessante analisar as relações internacionais como um grande teatro, repleto de encenação, repleto de dissimulação, mas ainda relativamente sensível aí às emoções provocadas no grande público. Então, embarcando nessa alegoria, a Assembleia Geral das Nações Unidas é, acima de tudo, um grande palco, iluminado pelos holofotes do mundo inteiro. E cada chefe de governo desempenha o seu papel buscando maior protagonismo para sua respectiva nação ou mesmo para si. Fazem parte dessa Assembleia ditaduras, tiranias, teocracias, toda sorte aí de regimes opressores que violam direitos humanos como política de Estado. E mesmo no campo democrático, há países com agendas muito distintas e posições diametralmente opostas em questões econômicas, militares, geopolíticas, sanitárias. Isso sem falar no viés de autopreservação e autopromoção que impulsiona os governos nacionais a adotarem posturas protecionistas e mais benéficas aos seus próprios cidadãos. Portanto, é uma ideia ingênua, é uma ideia inclusive infantil, imaginar que a Assembleia Geral da ONU e seus países membros são movidos pela verdade, pela fraternidade, pela justiça e pela ciência. Não são. Nações são movidas por interesses, como ensinou já o estadista francês Talleyrand, e só excepcionalmente a verdade objetiva se alinha com determinadas pautas nacionais ou internacionais. Por isso que existe tanta distorção, tanta iniquidade e tanta política, ou melhor, tanta politicagem em órgãos multilaterais como a ONU e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Eu vou dar dois exemplos para ilustrar o meu ponto. Bom, primeiro, quem vocês acham que é o país recordista em reprimendas nas resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU? A gente imaginaria uma ditadura sem liberdade religiosa, sem liberdade de imprensa, que violasse garantias fundamentais dos seus cidadãos, que incentivasse atividades terroristas ou que promovesse guerras, além do seu direito natural de autodefesa. Mas não. O país recordista em resoluções, relatórios e condenações pelas Nações Unidas é uma democracia vibrante, livre e multiétnica, o Estado de Israel. Só em 2018, a ONU vergonhosamente publicou 21 condenações a Israel e apenas 6 condenações para todo o resto do mundo. Como se aquele pequeno Estado judeu fosse responsável por 3/4 das violações de direitos humanos na Terra. Eu vou mencionar alguns regimes que não sofreram críticas da ONU nesse ano de 2018. Vamos lá. A China, a Argélia, o Hamas palestino, o Iraque, o Paquistão, o Catar, a Arábia Saudita, a Turquia, a Somália, o Zimbábue, a Venezuela, nossa vizinha. Pesquisem as agressões e violências praticadas por todas essas nações contra o seu próprio povo e ou contra povos estrangeiros. Mas ainda assim, segundo a ONU, Israel foi o grande vilão global de 2018. Talvez porque exista no mundo apenas um Estado judeu
em oposição a 22 nações árabes, algumas delas sentadas no petróleo do qual dependem muitos outros países. O segundo exemplo que eu trago aqui para o espectador sobre a natureza política, desses órgãos multilaterais é o conluio da Organização Mundial da Saúde com o Partido Comunista Chinês, especialmente nos estágios iniciais da pandemia, fato denunciado hoje mesmo pelo presidente americano no seu discurso na ONU. A OMS ela foi negligente ao repassar ao mundo as informações sobre a Covid-19, minimizando os riscos de transmissão do vírus e desaconselhando a suspensão de viagens. Enquanto isso, os chineses omitiam dados sobre a nova doença e realizavam um severo lockdown interno na tentativa de desacelerar o contágio dentro das suas próprias fronteiras, mas sem restringir voos internacionais, o que na prática acelerou a disseminação do vírus pelo planeta. Para completar, as autoridades chinesas perseguiram, censuraram, humilharam e prenderam médicos e jornalistas pioneiros na descoberta e no relato da Covid-19. E mesmo sabendo disso tudo, a OMS chegou a elogiar efusivamente a conduta da China no enfrentamento da pandemia. Isso vai além de um alinhamento, isso é submissão. Talvez porque o diretor-geral da organização, o Sr. Tedros Adhanom, deva a sua eleição ao cargo na OMS à influência chinesa. Para quem se interessar pela história de fraudes, de omissões criminosas, de violações de direitos humanos, de perseguições a médicos e jornalistas e erros grosseiros da China e da OMS nos primeiros meses dessa crise mundial de saúde, eu recomendo o Twitter do jornalista independente Rodrigo da Silva, @Rodrigo da Silva, que em 17 de março publicou uma thread, um fio intitulado "A culpa pela pandemia de coronavírus tem nome e sobrenome". Eu também indico o vídeo do canal Spotniks, que detalha a linha do tempo dessa pandemia desde 2019. O título do vídeo é "Muitos países erraram na luta contra o coronavírus. Ninguém errou mais que o governo chinês". Para a elaboração desse material, houve consulta a quase 1000 fontes jornalísticas e científicas, centenas delas disponibilizadas em link na descrição do próprio vídeo, vale muito a pena. E por que eu fiz questão de mencionar esses dois exemplos bem ilustrativos do descaso de certos países e de órgãos multilaterais com assuntos sérios, como a violação de direitos humanos e a pandemia? Para provar a tese do meu argumento, fundamentada na realidade histórica de que nações operam segundo seus interesses. Daí porque a resposta à primeira pergunta desse debate é não. O discurso do presidente não vai convencer os demais países, porque ainda que ele seja verdadeiro, a verdade é só um elemento bem secundário em comparação com o interesse de cada nação. Mas aqui vem uma outra realidade, muito bem apreendida naquela máxima do grande presidente americano Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo e algumas pessoas o tempo todo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Ou seja, como eu disse na abertura da minha fala, mesmo os grandes interesses estão sujeitos, em maior ou menor grau, à opinião pública, que precisa estar mais ou menos alinhada com as intenções, sejam elas morais ou escusas, das autoridades nacionais para dar um lastro popular ao que elas pleiteiam no cenário internacional. Daí a necessidade de estabelecer narrativas para moldar a realidade dos fatos a esses interesses. E para responder a segunda pergunta, sobre uma eventual campanha de desinformação contra o nosso país, basta observar que a Europa tem certas agendas muito conflitantes com o Brasil. Por exemplo, o nosso agronegócio opera em grau de excelência, em qualidade e produtividade, tornando muito difícil a competição com os produtos brasileiros. Na Europa, mesmo em localidades em que a agropecuária não é tão expressiva economicamente, ela emprega grande quantidade do eleitorado que, em causa própria, advoga e vota conforme o protecionismo como política de preservação de renda. Inclusive, no contexto da Covid-19, é natural que uma série de compromissos assumidos antes da pandemia agora sejam de execução muito mais difícil e impliquem concessões maiores ao livre comércio. Por isso também essa resistência europeia em ratificar o acordo com o Mercosul. E, finalmente, as nações desenvolvidas, elas enxergam o grande potencial da Amazônia. Além das questões geopolíticas, há muita riqueza hídrica, mineral e de biodiversidade. Hoje, essa é uma vantagem competitiva de médio prazo que vai beneficiar exclusivamente o Brasil. E é mais que natural o desejo de outros países de compartilharem esses recursos. Uma forma de fazer isso é relativizar aquele princípio da soberania e internacionalizar a gestão da região amazônica, controlando o território, o fluxo de pessoas, a exploração e a distribuição das suas riquezas. Então percebam que uma narrativa ecoalarmista
que pinta uma imagem apocalíptica, né, de florestas em chama por ação de um governo tirano e irresponsável, cumpre bem o papel de mobilizar uma opinião pública desinformada, facilitando cada uma das agendas protecionistas e globalistas às quais eu acabei de me referir. Ao longo do debate, sem negar a existência dos problemas reais, né, do fogo criminoso e do fogo de subsistência, nós podemos repetir aqui a exaustão, os dados que mostram que as queimadas não estão fora de controle e que o Brasil está muito longe de ser um carrasco do meio ambiente, né, ao contrário dos seus acusadores. Então, acreditar nesse discurso pseudo-ambientalista de destruição da Amazônia é a mesma coisa que afirmar que Israel é o vilão dos direitos humanos no mundo e que a China deve ser aplaudida pelo seu combate à pandemia. Mas se você já tem a cabeça feita por essas narrativas e acredita que elas correspondem à realidade dos fatos, tudo bem. Milhões e milhões pensam igualzinho a você. Vamos então às primeiras considerações do Bruno. Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, seja bem-vindo de volta. Concordo com várias coisas que você falou, principalmente sobre a capacidade de se enganar tantas pessoas por tanto tempo. Não é possível, eu acredito nisso. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Eu assisti ao vivo o discurso do excelentíssimo senhor presidente da República. Era, acho que por volta das 10 da manhã, eu já estava trabalhando há algum tempo, eu não tinha tomado café da manhã ainda. E logo no começo começaram a ocorrer umas falhas na transmissão. Ela foi interrompida em alguns momentos, depois retrocedeu, depois voltou. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas de repente a transmissão voltou. O discurso seguiu normalmente até o fim, mas eu continuei não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu achei que era fome, eu comi umas 2 bolachas de água e sal, procurei a transcrição do discurso na internet, li de novo e era mesmo aquilo que estava acontecendo. Aquele era o discurso. Conforme uma nota emitida pela Oxfam Brasil, uma das mais respeitadas instituições internacionais no combate à desigualdade social, o discurso do presidente descreve um país imaginário. Ele descrevia um país em que, apesar da gente estar batendo todos os recordes de desmatamento, de incêndio, no nosso bioma da Amazônia e do Pantanal, nós nos tornamos líderes em conservação de florestas tropicais. Descrevia um país que, embora encabece o pódio das nações que mais perderam vidas para a Covid-19, nós nos tornamos referência no combate à pandemia. Descrevi um país que, embora enfrente uma grave inflação no preço dos alimentos, era exaltado por sua pujança no agronegócio, cujo aumento no faturamento é diretamente ligado à alta do dólar, que vem castigando severamente o mercado interno. Descrevi um país que estaria próximo da sua entrada à OCDE, que já teria adotado, aspas, práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental, fecha aspas. Embora, quando esse discurso tenha sido escrito na semana passada, sequer estava em vigor ainda a Lei Geral de Proteção de Dados. E embora, também na semana passada, fundos internacionais e países da comunidade europeia suplicaram pela atuação do governo na proteção ambiental. Mais do que isso, as próprias empresas do agronegócio pediram ao governo federal que atuasse contra o desmatamento, contra as queimadas, como eu mostrei aqui ontem no próprio debate. Para além desse país imaginário, no discurso do excelentíssimo presidente da República era bastante difícil encontrar alguma informação que fosse verdadeira, que fosse correta, que não fosse manipulada. Falou-se um criminoso derramamento de óleo venezuelano, embora a Marinha tenha enviado o relatório à Polícia Federal no final do ano passado, sem conseguir achar qualquer culpado ou mesmo identificar a causa do vazamento. Pelo contrário, a Polícia Federal suspeitou de um navio grego, acabou descartando isso quase por completo. E num artigo assinado por 25 cientistas de instituições do Brasil, da Espanha e da Itália, publicado pela revista Marine Policy, se questionou, inclusive, a origem venezuelana desse óleo. Ninguém sabe de onde é até hoje. Falou-se um pagamento de auxílio emergencial que seria de cerca de $1.000. E nem nas contas mais otimistas, alargadas, nem nos números mais torturados, para usar uma expressão do Caio, o valor total do auxílio emergencial chega perto dessa cifra. Falou-se em segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas garantido pelo Brasil, o que, segundo a mesma Oxfam, beira o deboche, tendo em vista que o governo Bolsonaro dissolveu o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reduziu e eliminou importantes programas vinculados à segurança alimentar, colocando o Brasil novamente, lamentavelmente, no mapa da fome mundial.
Por fim, mas não menos lamentável, falou-se que, aspas, os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde caboclo e índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência. Contrariando todas as conclusões da comunidade científica, dos levantamentos e das observações de satélite, que mostram que os aumentos recordes de desmatamento e de incêndio são produto de grandes devastações humanas, causadas por grandes criminosos em grandes áreas. Contrariando as evidências apresentadas em um artigo publicado pela revista Science por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso famoso INPE, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Contrariando as provas de uma investigação da Polícia Federal, que identificou o dia do fogo, em que fazendeiros e madeireiros e empresários organizavam via WhatsApp ações coordenadas para incendiar a floresta. Ironicamente, o excelentíssimo presidente da República abriu seu discurso dizendo que o mundo necessita da verdade para superar os seus desafios. A verdade. A impressão que a gente fica é de que a verdade do Bolsonaro é a mesma do livro 1984 de George Orwell, citado hoje pelo ministro das Relações Internacionais. Na ficção, o Ministério da Verdade era responsável por policiar o pensamento e por alterar a realidade dos fatos, criando as versões daquilo que era conveniente ao governo. A verdade e a realidade não precisavam ter uma equivalência em 1984 de Orwell. E a verdade e a realidade também parecem não precisar de uma equivalência no 2020 de Jair Messias Bolsonaro. Bruno e Caio, vamos ao debate então, por favor. Bom, acho que pela avaliação do Dr. Bruno, assim como eu, ele também acha que o discurso do presidente da República também não convence os demais países, mas por motivos diferentes. O Dr. Bruno acha que o presidente faltou com a verdade no seu discurso. Eu já sou movido aí a pensar de outra forma, independentemente da verdade desse discurso e nos pontos em que ele teve acuidade ou não, os interesses das nações é que vão determinar qual que vai ser, enfim, a linha de atuação de cada uma delas. Mas uma das questões não foi endereçada, que é se o Brasil, né, ele é alvo de uma campanha de desinformação. Acho que é exatamente essa a pergunta, inclusive na pauta ambiental. E o importante de destacar nesse caso específico é que alegar que o Brasil é vítima de uma campanha de desinformação na pauta ambiental não é um discurso ou uma narrativa negacionista. Então, aquela rotulação de negação da ciência, de negação da realidade, esse tipo de coisa. Porque esse é um rótulo que não condiz com a realidade dos fatos. Por quê? Ninguém quer negar a existência do problema. Acho que não é o caso nem do presidente da República. Claro que não cabe a ele, num discurso perante as nações do mundo, ficar elencando os problemas do Brasil. Afinal de contas, ele já tem muita mídia em sentido oposto. Então, ninguém vai negar aqui que há incêndios criminosos. Ninguém vai negar aqui que há incêndios por questão de subsistência. Esses sim foram tratados pelo presidente no discurso. E também aos incêndios por causa natural. Vamos lembrar que essa é uma questão sujeita aí às intempéries, sujeita a clima, esse tipo de coisa. A questão aqui é você dar a correta dimensão ao problema. Primeiro, esse é um fato inédito? Ou o recorde em um mês significa que as queimadas nesse ano vão estar fora da média histórica? Quando foi o ano que efetivamente houve recorde de queimadas no Brasil? Qual a localidade dessas queimadas? Todas essas queimadas que são verificadas, elas são ilegais? Tem alguma que está de acordo com o Código Florestal brasileiro? É esse tipo de pergunta que tem que ser respondida e dimensionada da forma adequada, porque a narrativa é que a gente tem um governo que ativamente está destruindo a floresta amazônica. E esse é o ponto, isso não condiz com a realidade dos fatos. E os números de preservação que o presidente da República trouxe, preservação de vegetação nativa, de emissão de carbono e por aí vai, esses números são verdadeiros, igualmente verdadeiros, também atestados pelos mesmos órgãos, né, que verificam as queimadas no Brasil. Caio, eu discordo de você e na seguinte perspectiva. De fato, o discurso na Assembleia Geral da ONU dura 3 dias.
que várias nações vão falar e que o Brasil tem tanto destaque porque, historicamente, é o primeiro, não é algo que vai mudar a política internacional. Não é algo que vai ter um impacto direto e não é algo que vai deixar as pessoas de comercializarem ou não com um determinado país. Por outro lado, e aqui também indo no seu discurso da média, no seu discurso de ver pontualmente, não é algo irrisório, claro que não. É algo que o Brasil inteiro está vendo e que o mundo inteiro está vendo. Esse foi um discurso que foi endereçado na Assembleia Geral da ONU, majoritariamente para o público interno aqui no Brasil. Algum problema nisso? Nenhum problema nisso. É o Brasil que quer saber quais são as políticas de Bolsonaro. No entanto, e a gente já discutiu isso aqui na semana passada, e eu deixei bem claro que isso não é algo que se vê no prisma da soberania, mas sim no prisma do comércio internacional, do direito internacional privado e não do direito internacional público. Os players internacionais estão vendo a posição do Brasil. E qual é a grande questão hoje em dia em relação ao desmatamento e em relação aos incêndios descontrolados? Existem regras internacionais que, se não forem cumpridas, não permitem que nós comercializemos com determinados países, principalmente países europeus. Nós sabemos que nós não podemos comercializar com países que praticam ou são lenientes com práticas de situação análoga a de escravo. Por exemplo, nós não podemos comercializar. O Brasil não pode, uma empresa brasileira não pode comercializar com alguma empresa estrangeira que seja acusada dessa prática ou com algum país que permita essa prática. Na questão ambiental, é a mesma coisa. Então, eu faço uma analogia, Caio. Qual o problema? É claro que quando a gente está vendendo alguma coisa, a gente não quer falar dos nossos problemas. E eu já finalizo, Mona Lisa. Agora, você entra no galpão de alguém para comprar um produto. Você vê ali uma goteira. A pessoa que está te vendendo diz, olha, tem aqui realmente uma goteira, mas a gente já vai resolver isso. Nós vamos resolver nossos problemas. Situação 1. Situação 2. Você vê a goteira, a pessoa olha para você e diz, essa goteira não existe. Isso é um complô internacional. Qual é a confiabilidade que a gente vai ter nesse vendedor? Debatedores, eu já peço desculpas aos dois, porque hoje o debate ficou reduzido em função aí das entrevistas, as repercussões, ministro Ernesto Araújo também. Então, nós já vamos para os argumentos finais. Então, eu espero que as desculpas sejam aceitas. Os argumentos finais, começamos com você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Você não precisa Não é o pedir. Caio? Ah, desculpe-me, é você, faz. Caio. Perdão, é você, Caio, desculpa. Tava louco para pegar carona nessa metáfora da goteira, porque é o seguinte, o que acontece hoje no mundo, Bruno, é o seguinte, você entra na loja, você vê uma goteira, aí o vendedor fala, não, realmente tem uma goteira, ele tenta minimizar, afinal de contas ele está vendendo aí o produto dele para você, só que você ouve o pessoal do lado de fora falando, ó, a casa vai cair, isso aí é uma goteira que já comprometeu a estrutura inteira, então daqui 30 minutos tudo vai desabar. O nome disso é alarmismo. E esse alarmismo serve, sim, a interesses geopolíticos, interesses econômicos, como você bem colocou. E, enfim, eu acho que isso já está muito claro, até porque toda essa história da Amazônia em chamas, toda essa narrativa, pessoal, vamos lembrar, vamos refrescar a memória, isso é muito importante, nasce com aquele post em rede social, né, do Emmanuel Macron, né, o presidente francês, que usou uma foto falsa, espalhou uma fake news com uma informação absurda de que a Amazônia seria o pulmão do mundo, que é de uma imprecisão científica absurda. Isso sim é negacionismo. Então, fazer uma fake news, usar uma foto falsa, veicular uma informação falsa, né, com base, ou seja, retratando uma situação que não estava acontecendo, afinal de contas, a imagem não correspondia à realidade dos fatos. E o problema é o seguinte, muitas vezes a narrativa, como a mentira repetida 1000 vezes, ela molda a realidade. Por isso você vê fundos e empresas aderindo cada vez mais a essa ideia de que nós temos um governo que está literalmente ateando fogo nas nossas florestas tropicais. E isso é simplesmente improcedente. Então vamos esperar terminar esse ano para ver mais uma vez que as queimadas vão estar dentro da média histórica, assim como aconteceu em 2019. E vai ver que os recordes, eles dizem respeito à primeira década desse século. E ainda assim, ainda que o desmatamento tivesse um pouco maior, ou as queimadas aqui para ficar nesse ponto, imagina, a gente teve um setembro com uma estiagem recorde. Quando começaram as queimadas, não tinha chovido 1 mililitro na região do Pantanal. Bastou chover para a situação praticamente se normalizar.
e aí, óbvio, não há a mesma repercussão do que quando há os incêndios. Então, é disso que a gente está falando, dar a dimensão correta aos problemas e não aderir a essa narrativa, porque no caso do brasileiro, quem faz isso está simplesmente agindo como um entreguista a serviço de interesses de grandes potências internacionais. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, na verdade não é o pessoal lá fora que está dizendo que a casa vai cair, é o pessoal aqui dentro. Os dados são os dados dos nossos institutos de pesquisa, institutos de Estado, do INPE. A gente viu um funcionário do INPE aqui hoje no Expresso dizendo, olha, essas queimadas têm razão, têm relação com a estiagem, mas fundamentalmente a razão é humana, de pessoas que estão passando aquelas correntonas enormes, derrubando a floresta, secando e usando aquilo para pasto. É humano. Todos os levantamentos, todas as pesquisas mostram isso. E aí a gente tem um discurso oficial do governo de que o Macron, o Leonardo DiCaprio, a Greta Thunberg, a imprensa internacional, a imprensa nacional, o INPE, o diretor do INPE, todos estão criando uma conspiração para destruir o Brasil. E dessa conspiração só fica fora o governo. Esse é um discurso oficial, que é bem parecido com o discurso que eu vou ler agora. A campanha difamatória contra o Brasil no exterior é parte integrante da guerra psicológica, tecnicamente planejada pelo movimento comunista internacional, cujo objetivo é contribuir para a derrubada do regime institucional vigente no país, com consequente conquista do poder e a implantação de um Estado marxista-leninista. Sua organização, orientação e desenvolvimento no interior do país, em suma, constituem na sua utilização de todos os meios para negar as realizações do governo em prol do desenvolvimento do país e do bem-estar social. Inúmeras organizações em nível internacional, fundadas na década de 40 com fins sociais, evoluíram para uma tendência de uma frente comunista. E elas têm apoio de organizações internacionais, particularmente das Nações Unidas. Familiar esse discurso. Esse é o discurso oficial que documentos revelados na ditadura mostram que o Brasil manteve nas suas relações internacionais entre 64 e 85. Esse era o discurso oficial. Debatedores, obrigada, boa noite. Amanhã a gente compensa essa roubada de tempo, prometo. Muito obrigada, até amanhã. Obrigado, Ana Lisa. Obrigada.